Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo. Agradeço a Deus por essa oportunidade de mais uma reflexão na palavra do Senhor. Quero lembrar você de compartilhar este vídeo para que muitas pessoas sejam edificadas. Não deixe de se inscrever, de dar o seu joinha, tá bom? Deus abençoe. Vamos divulgar as coisas de Deus. Quero poder ministrar sobre os 10 chifres da besta de Apocalipse 17, juntamente com a globalização que está para vir. Quero tomar como base 2 versículos. Apocalipse 17, os versículos 3 e o 9, que diz assim: E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata. Estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o versículo 9 diz assim: aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Interessante que tem uma representação aqui em Apocalipse 17, que essa mulher, esta Babilônia, ela está sentada sobre 7 montes. E nós aprendemos na escola que Roma é o único país do mundo que foi edificado sobre 7 montanhas, 7 montes. Será que você se lembra da explicação dos montes conhecidos como Apeninos? Aventino, Palatino, Esquilino, Célio, Vindimal, Erimal e Capitódio. Os 7 montes Apeninos em que Roma foi edificada. Depois aumentou, mas inicialmente foram 7. Olha a representação do Império Romano aqui. Mas o que eu quero destacar é que essa besta, ela tem 10 chifres, 10 pontas. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 13, e vemos a primeira besta que sobe do mar, que a interpretação é que seja o anticristo, porque o anticristo ele sobe do mar. Águas na Bíblia é uma situação insegura, oscilante, inconstante. Não é o caso da segunda besta que sobe da terra. Terra fala de firmeza, de segurança, de estabilidade. A primeira besta que sobe do mar é o anticristo. A segunda besta que sobe da terra é o falso profeta. E o dragão que está comandando tudo isso é o diabo, é Satanás. Por isso que é uma trindade maligna. O dragão é o antideus, a primeira besta é o anticristo, e a segunda besta que sobe da terra, o falso profeta, é o anti-Espírito Santo. Mas quer saber uma verdade profunda? Os chifres dessa primeira besta, que sobe do mar, que vai ter a sua imagem, que a imagem da besta vai falar com a pessoa, não é uma imagem muda, será uma imagem que fala com as pessoas, será uma imagem que vai matar quem não adorar a besta. Essa imagem terá poder de matar quem não adorar a besta no período da grande tribulação. Essa besta tem 10 chifres também. 10 pontas, 10 chifres. Agora, quando nós vamos para as visões do profeta Daniel, do capítulo 7 do seu livro, que nas suas visões da noite, ele vê 4 animais, 4 grandes animais se levantando do mar grande. O primeiro animal era semelhante a um leão, e ele tem asas, e ele fica em pé, e é trocado o seu coração de animal, e é colocado o coração de homem. O segundo animal é como um urso que se levanta inclinado,
mais de um lado do que do outro, penso, inclinado. E ele tem 3 costelas entre os seus dentes, e uma voz diz assim: levanta-te e devora muita carne. E o terceiro animal é semelhante a um leopardo, e tem 4 cabeças, e tem asas de águia nas suas costas. E o quarto animal ele é terrível, espantoso, muito forte, diferente de todos os outros animais. Ele mata despedaçando e sai pisando o que está sobrando, o que está sobejando. E ele tem 10 pontas. Desce 3 pontas, levanta uma ponta pequena. Essa ponta pequena tem olhos como olhos de homem. Essa ponta pequena tem uma boca que profere blasfêmia contra os que habitam no céu. Essa ponta pequena é o anticristo, que vai emergir das 10 pontas. As 10 pontas da besta de Apocalipse 17 são as mesmas 10 pontas da besta de Apocalipse 13, e são essas mesmas 10 pontas da visão do quarto animal. Porque a interpretação disso é que o primeiro animal, que é o leão, está representando o Império Babilônico, que teve o seu apogeu na liderança do rei Nabucodonosor por volta do ano 600 a.C. Depois vem aquele urso, que é o símbolo do império, representando o Império Medo-Persa. Por isso que o urso é inclinado. Primeiro chegaram os medos, depois os persas, por volta do ano 500 a.C. Depois o terceiro animal está representando o Império Grego-Macedônio, a liderança de Alexandre o Grande, por volta do ano 300 a.C. As asas daquele leopardo é a rapidez com que Alexandre, em apenas 12 anos, se tornou imperador mundial. E ele tinha 4 cabeças porque Alexandre morreu cedo, com 33 anos. E não tinha filhos para deixar o império, tendo conquistado o mundo todo. Então foi repartido para os seus 4 generais, por isso que aquele animal tinha 4 cabeças. Mas esse terceiro animal tinha 4 cabeças. Mas esse quarto animal que Daniel vê, que tem as 10 pontas, isso está retratando o último império que dominou o mundo, que foi o Império Romano. Por volta do ano 169 a.C., começou o seu apogeu na liderança dos Césares, mesmo que Roma foi fundada 700 anos antes de Cristo, por Rêmulo e Rômulo, mas o seu apogeu foi na liderança dos Césares. A profecia tem uma exatidão tão grande, que até a maneira dos soldados romanos guerrearem se identifica com esta revelação que Daniel teve no capítulo 7 do seu livro. Por quê? Qualquer filme épico mostra que os soldados romanos guerreavam assim: escudo na frente, lança. Ficavam todos bem juntos sem deixar espaço para o inimigo. Ia marchando, matava o inimigo. E os que estavam mortos, eles iam pisando por cima para continuar a luta. Vai pisando sobre o que está sobrando, sobre o que está sobejando. É bem isso que aparece nesse animal que tem 10 pontas. Então as 10 nações, porque esse chifre, essas pontas são nações, e haverá 10 reis. Então dessas 10 nações, elas são oriundas, elas têm uma raiz, elas têm uma ligação com o último império, que é o Império Romano. Mas antes de direcionar para essas 10 nações, eu quero ainda falar do sonho do rei Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel, que tem também a simbologia do 10. Uma aplicação muito prática. Aquele sonho, primeiro, do rei Nabucodonosor, ele sonhou com a estátua. Cabeça de ouro, peitos de
prata, o ventre e as coxas de bronze, e depois as pernas de ferro e os pés, parte ferro, parte barro. Mas os pés são 10 dedos os pés, 10 artelhos. Daniel dá a interpretação dizendo: rei Nabucodonosor, o senhor é a cabeça de ouro. Mas depois virá um reino inferior, o reino Medo e Persa. Por isso que tem os 2 braços. Depois veio no mundo, para comandar o mundo, o Império Grego Macedônio, o símbolo do cobre, do bronze. E por fim, o Império Romano, que são as bases da perna, chegando ao tornozelo. Mas nos últimos dias serão 10, os 10 artelhos, os 10 dedos. Por isso que na sequência da revelação, Daniel diz que uma pedra sem mão foi lançada. E ela não veio nem na cabeça da estátua, nem no peito, nem no ventre, nem nas coxas, nem na perna. Ela veio sobre os 10 dedos dos pés. E quando aquela pedra caiu, ela destruiu toda a estátua, porque era uma pedra viva. E quando ela destruiu aquela estátua, ela foi enchendo, crescendo, multiplicando. E ela encheu e tomou toda a terra. Este é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá e encherá toda a terra da sua glória. E não se terá lembrança dos reinos passados, porque o reino de Jesus é sempiterno. O reino de Jesus é de eternidade a eternidade. O reino de Jesus é maravilhoso. Glória seja dada ao Senhor para todo sempre. Aleluia. Então nós temos que ficar atento que a globalização é a união de 10 nações que irão comandar o mundo todo. E o anticristo é que vai ser o líder absoluto disso tudo. A preparação para o reinado do anticristo, a plataforma será 10 nações. O interessante é que quando nós olhamos para Roma, nós vemos que o mercado comum europeu foi um tratado feito em Roma, em 25 de março de 1957. Foi um tratado de Roma com mais 6 países. Depois vieram outros países. Hoje em dia, o nome que se recebe é União Europeia. Mas eu quero te dizer, fique atento com um conglomerado que chegar em 10 nações. Uma das interpretações que eu posso passar é que está havendo muita união entre países com siglas e títulos diferentes. Mas os países estão tendo um proveito para aumentar o PIB, para baixar as tarifas, para terem liberdades comerciais. Então nós temos o BRICS, nós temos OTAN, nós temos OCDE, nós temos Mercosul, nós temos União Europeia, nós temos G8, os países mais ricos do mundo, nós temos G20, nós temos ONU, nós temos várias siglas reunindo os países. Não sabemos de onde virá uma confederação de 10, mas a Bíblia mostra que serão 10 para implantar esta globalização mundial, o qual virá a nova ordem mundial. Eu vou gravar um novo vídeo para explicar só sobre a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial significa um governo, um exército, uma educação, uma moeda,
uma norma. Tudo é um. Mas esse aqui, vamos observar essas 10 nações. Da onde vierem essas 10 nações para comandar o mundo todo, é ali que a profecia vai se cumprir e vai se levantar o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adore. Mas quando ele se levantar, esta igreja que somos nós seremos arrebatados pelo Senhor. Poder do Senhor virá transformar o que estão vivos num corpo de glória e ressuscitar os mortos para subirmos ao encontro do Senhor. Prestou atenção que da onde vier uma globalização, agora eu vou findar essa ministração com uma surpresa. Em 1940, estava no início da Segunda Guerra Mundial. O Departamento de Paz dos Estados Unidos, uma pessoa chamada Maurício Galberni, ele fez um mapa. E esse mapa você pode até pesquisá-lo através do Google. Ele fez um mapa do mundo todo, recebendo uma globalização e ficando em 10 blocos. Os países se uniram e ficaram em 10 blocos. É muito interessante que inspiração foi essa para se fazer esse mapa. Mapa de 10 blocos de nações conjuntas para comandar o mundo todo. Mas isso ele fez em 1940. E quando ele fez esse mapa, ele colocou Israel nesse mapa. Mas Israel só voltou a ser nação em 1948. E ele já colocou Israel. Ele colocou os Estados Unidos como uma união do norte da América, sendo que não existia isso. Essa união do norte da América foi o Bill Clinton que conseguiu em 1993, que foi Estados Unidos, México e Canadá. Mas eles já haviam conseguido. Então procure que você vai ver esse mapa os 10 conglomerados dos países. Eu vou ler aqui para você como que ficou o mapa, para encerrar essa ministração. Primeiro, América do Norte. Então, são os 3 lá em cima, Estados Unidos, México e Canadá. Segunda divisão, Europa Ocidental. Terceira, Japão. Quarta, Austrália e África do Sul. Quinta, Europa Oriental e Rússia. Sexta, América Latina, ficou um conglomerado. Sétima, Norte da África e Oriente Médio. Oitava, África Tropical. Nono, Sul e Sudeste Asiático. E 10º, China. É incrível isso. É incrível. Que inspiração foi essa para dividir o mundo em 10 comandos? Sendo que a profecia bíblica nos mostra que são 10 dedos dos pés da estátua, 10 pontas do quarto animal que Daniel vê, 10 pontas da besta de Apocalipse 13 e 10 pontas também da besta de Apocalipse 17. Fique atento, porque Jesus está voltando para nos buscar. Que Deus abençoe a cada um que assistiu essa mensagem, repasse para os irmãos, que Deus abençoe a todos e que estejamos firmes para ouvir o alarido,
o brado do arcanjo e a trombeta de Deus. Amém?